A partir de agora nós estamos iniciando o programa Sexo, Saúde e Prazer com o Dr. Sérgio. Dr. Sérgio, bom dia. Bom dia, bom. Vamos ao nosso rápido intervalo e já voltaremos. Deixe sua receita com quem entende. Na Vita Fórmula você encontra farmacêuticos prontos a orientá-los em todas as suas dúvidas e otimizarem o tratamento recebido de seu médico. Desde 1988, são mais de 17 anos de qualidade e rapidez na manipulação de medicamentos. Venha conhecer nossa nova loja ou entre em nosso site www.vitaformula.com.br. Vita Fórmula, atendendo você no mesmo endereço, Rua 24 de Outubro, 1600, Loja 108, telefone 3022-6622. Deixe sua receita com quem entende. Dificuldade de ereção moderadas ou eventuais são tratadas hoje em dia com relativa facilidade graças aos avanços médicos. 16% dos casos de impotência sexual têm como única e ótima solução a colocação por cirurgia ambulatorial de implantes penianos. A Magnum Import está trazendo ao Brasil os implantes da Coloplast americana, inclusive o implante inflável que empresta ao pênis uma ereção facilitada e natural com as mesmas sensações da ereção normal. Informe-se, telefone 3470-3353. Estamos retornando para a Vita Fórmula. Seu médico confia na qualidade em medicamentos de quem há mais de quase 30 anos atua no ramo da manipulação. Vita Fórmula, ali na 24 de outubro, 1600, na galeria próxima à igreja Nossa Senhora Auxiliadora, e o fone é 30-22-6622. Doutor Sérgio, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom, nós vamos lembrar então que já fizemos uma referência antes, né? Que o telefone para contato das pessoas que quiserem acompanhar o programa, quiserem conversar com o Dr. Sérgio, fazerem perguntas, anotem aí. O 21 01 03 95. Repetindo, 21 01 03 95. Dr. Sérgio. Muito bem, Paulo. E é importante, Paulo, quando a gente põe o telefone à disposição, nós estamos colocando um telefone para que as pessoas tirem as suas dúvidas, para que as pessoas perguntem, né? A área de impotência sexual, dificuldades de ereção, ejaculação precoce, é tudo referente a uma coisa chamada sexualidade masculina. É uma área complicada, Paulo. As pessoas, infelizmente, têm muita vergonha de procurar um médico quando se trata de um problema sexual, né? Então, para que a gente possa auxiliar essas pessoas a vencerem as suas vergonhas, os seus tabus, a sua timidez e ir em busca de um recurso, é que a gente disponibiliza um telefone aqui da Band para as pessoas fazerem perguntas. Eles não precisam se identificar, não precisam dar o próprio nome, né? É por isso que nós também estamos no ar com um site, www.impotenciatemcura.com.br, que agora está sendo reformulado para ser acessado via telefone celular. Olha, a tecnologia a serviço. Estamos modernizando esse site, né? Uhum. Para que se possa dar mais acesso a informações às pessoas. Porque é impressionante, Paulo, eu atendo lá no meu consultório homens que estão há 15, 20 anos com um determinado tipo de problema, né, e não buscaram nesses 15, 20 anos um auxílio da medicina. E a medicina avançou muito, Paulo, nessa área de disfunção erétil. Hoje em dia se trata de ejaculação precoce. Eu tenho um título aqui, né, um comprimidinho que custa R$10 por mês, e o que eu já vi de gente me dizendo que R$10 por mês mudaram a vida deles. Né? Não. É o seguinte, estamos lembrando que nós devemos lembrar que o 21 01 03 95 está à disposição das pessoas que quiserem fazer alguma colocação, né? Isso. Tá? Então, o site, o www.impotência tem cura, também está à disposição. As pessoas entram na internet e veem esse site. Nós estamos reformulando, ele está sendo modernizado. Nesse site tem
milhares de informações, tem inclusive um livro que eu escrevi a respeito de disfunção sexual, em que eu coloco nesse livro as 10 consultas que mais frequentemente se atende no consultório. Se uma pessoa for ler essas 10 consultas, ele provavelmente vai se encaixar numa delas, né, vai saber mais ou menos o que se faz nesses casos. Os tratamentos que a medicina oferece hoje são modernos, são recentes. Nós tratamos de ejaculação precoce, como eu estava te dizendo, com um comprimido que por vezes custa R$10, que o paciente vai gastar por mês, e é uma substância que resolve o problema da ejaculação precoce, né? E que eu já vi de gente me dizendo que esses R$10 mudaram a minha vida, né? Foi brincadeira. Então, se faz no consultório, nós temos conversado aqui a respeito, o doutor Augusto tem falado sobre isso, se faz no consultório os exames de testosterona, prolactina, FSH e LH, que são os hormônios que interessam do ponto de vista de sexualidade. Se faz no nosso consultório, o doutor Augusto faz lá o ecodoppler peniano, que é o exame da circulação do pênis, né, do mecanismo vascular do pênis. E se faz no consultório a eletroneuromiografia, que é o exame da inervação da região genital, a inervação do pênis, a que provoca ereção e a sensitiva. Então, essa bateria de exames hoje em dia, Paulo, nos permite um diagnóstico, né? Nos permite saber a causa de um problema de um indivíduo. E tratando essa causa, né, é muito mais eficaz o tratamento do que ficar se entupindo com pílulazinhas, com comprimidinhos de farmácia, e usando remédios sem receita médica, e se entupindo com Viagra, com todas essas drogas aí que não são curativas, infelizmente, né? Elas auxiliam a ereção no momento em que o indivíduo toma, mas esse indivíduo não está se tratando, ele não está se curando, ele está passando por cima de algum problema com esse tipo de medicação. Então, o que a gente sempre aconselha, Paulo, vamos procurar a causa, vamos fazer investigação, vamos saber o que está acontecendo. Se tiver algum problema hormonal, hoje em dia se repõe hormônios com facilidade. Se tiver um problema vascular, vamos tratar a área vascular, né? Se for um problema neurológico, vamos tratar a parte neurológica, mas vamos tratar a causa. Se for um problema psicológico, Paulo, nós dispomos na clínica de um psicólogo, Dr. Rodrigo Brito, que atende a parte de psicologia, tem mestrado em psicologia, e atende a área de psicologia. Então, se trata a parte psicológica, né? Mas o importante é não deixar de tratar, não deixar de buscar uma solução, né? Doutor, a propósito, eu conversava lá na praia agora, nos dias de descanso, um doutor Rômulo Castanheira, que é um cardiologista em Santa Maria, e nós conversamos, até alguém me apresentou, o Paulo tem um programa assim na Bandeirante, então aí ficamos conversando, e falei detalhes mais ou menos da abordagem que os senhores fazem aqui no programa, e ele ficou impressionado, mandou lhe parabenizar, e dizendo que realmente é fantástico os tratamentos que os senhores dispõem. Quer dizer, eu dei pequenos detalhes, né, dos exames de laboratório, os exames que são feitos no consultório, e ele ficou impressionado, ele mandou parabéns, né, e nos parabenizando também pelo programa que a gente tem há praticamente 18 anos aqui no ar, esclarecendo dúvidas. E a propósito, o 21010395 está à disposição. Doutor Romo. Muito bem. Então, é o nosso serviço, né, Paulo? Primeiro, o nosso trabalho é lidar com uma área da saúde do indivíduo, que apesar das pessoas, como eu te disse, viverem cercadas de vergonhas e esconderem e empurrarem com a barriga, né? E levarem 4, 5 anos para procurarem um médico para se tratar, né? Mas é uma área que interfere diretamente na qualidade da vida do indivíduo, né? Se o indivíduo tem boas relações sexuais, tem uma vida sexual ativa, ele muito provavelmente tem um outro ânimo, né, para viver. Sim. Então, sim. A área sexual das pessoas, eu ainda atendi um rapaz ontem, que eu fiquei impressionado, o rapaz com 32 anos e tinha tido uma namorada, e aos 9 anos atrás, depois da separação da namorada, ele tinha entrado numa crise assim,
depressão e perdido completamente a libido. E esse rapaz se tratou e resolveu o seu problema. Eu gostaria que o senhor não detalhasse, mas tem alguém para conversar com o senhor. Alô? Alô? Bom dia. Bom dia. Quem é? Meu nome é Carlos Alberto. Fale, doutor Carlos Alberto. Eu queria só fazer uma orientação do doutor pelo seguinte. Diga lá. Eu fiz uma prostatectomia radical. Certo. E fiquei impotente. E qual seria a solução, assim, para respeito da parte sexual? Obrigado pela sua participação. Tenha um bom dia, um bom final de semana. O doutor Sérgio, então, está conversando com o senhor. Veja, Paulo, o Carlos Alberto, a prostatectomia radical por câncer de próstata é uma cirurgia bastante invasiva. O médico ali está preocupado em tirar o câncer. Sim, sim, sim. Infelizmente, ao lado da próstata, muito próximo, em alguns mais próximos, em outras pessoas um pouco mais longe, estão os nervinhos que levam ao pênis a inervação, a parte neurológica, o estímulo nervoso que provoca ereção. Além disso, toda a vascularização do pênis é feita naquela área. Perfeito. Então, quando se retira a próstata por prostatectomia radical, se lesa essa inervação e a circulação peniana. Então, o índice de impotência nesses casos é na faixa de 60% a 70%. Né? A cirurgia a céu aberto para câncer de próstata, chamada prostatectomia radical, tem um alto índice de sequelas, como impotência ou incontinência urinária, perda de urina. Nesses casos, Paulo, tem uma solução. Qual é a solução? Se faz no consultório, é uma cirurgia de ambulatório feita sob anestesia local. Né? Eu e o Dr. Augusto operamos juntos e fazemos essa cirurgia em 35, 40 minutos. Né? É uma cirurgia bastante simples, que é a cirurgia de implante peniano. Então, nós colocamos dentro dos corpos cavernosos 2 pequenas hastes de silicone, né, que vão ocupar 80% do espaço dos corpos cavernosos, dando uma ereção já que permite a penetração e a relação sexual. Se o indivíduo tiver um pouquinho de desejo, um pouquinho de tesão, um pouquinho de libido, né, ele vai preencher com sangue aqueles 20% do espaço dos corpos cavernosos que ficam disponíveis e ele vai fazer uma ereção completa, rígida, firme, com as mesmas sensações que ele tinha antes, quando funcionava a sua ereção normalmente. Então, uma das indicações para a cirurgia de implante peniano é exatamente o paciente que fez a cirurgia radical de próstata, porque ele não tem outra solução, ele não responde aos medicamentos orais, a Viagra, ele não responde às injeções feitas do pênis, que eu sou contra, em princípio. As injeções feitas no pênis, elas destroem o corpo cavernoso e são desconfortáveis e dolorosas. Sim. Né? Então, mas o implante permite a esse indivíduo voltar a ter a sua ereção, voltar a ter suas relações sexuais com qualidade, com sensações. Nós vamos colocar no site agora, Paulo, um trabalho que nós fizemos sobre exatamente implante peniano. Eu mandei chamar os últimos 60 e poucos pacientes que nós tínhamos feito cirurgia de implante e aplicamos um questionário. Né? Nesse questionário nós perguntamos olhar o grau de satisfação dele, o grau de satisfação da parceira dele, se o implante no dia a dia incomoda, que algumas pessoas acham que vão ficar com um volume muito grande, vai praticamente ficar feio, ereção, né? Praticamente ereção, coisa que não acontece. O implante fica caído, ele fica perfeitamente disfarçável, não tem volume nenhum. E nessa pesquisa que nós fizemos, foi mostrado que 98% dos pacientes que colocaram implantes estão absolutamente satisfeitos e sem nenhuma restrição a ter feito o implante. Então, né? o seu Carlos Alberto, né, é um candidato. É um candidato a fazer um implante. Bom, eu vou deixar o telefone do Dr. Sérgio e para as outras pessoas também, o seu Carlos Alberto, se quiser mais detalhes,
é o 3332 9595, repetindo 3332 9595 ou pelo site www.impotenciatemcura.com.br. Agradecemos a colaboração dele e vamos lembrar que o 21010395 continua à disposição. Vamos a um rápido intervalo e já voltaremos. Deixe sua receita com quem entende. Na Vita Fórmula você encontra farmacêuticos prontos a orientá-los em todas as suas dúvidas e otimizarem o tratamento recebido de seu médico. Desde 1988, são mais de 17 anos de qualidade e rapidez na manipulação de medicamentos. Venha conhecer nossa nova loja ou entre em nosso site www.vitaformula.com.br. Vita Fórmula, atendendo você no mesmo endereço, Rua 24 de Outubro, 1600, loja 108, telefone 3022-6622. Dificuldade de ereção moderadas ou eventuais são tratadas hoje em dia com relativa facilidade graças aos avanços médicos. 16% dos casos de impotência sexual têm como única e ótima solução a colocação por cirurgia ambulatorial de implantes penianos. A Magnum Import está trazendo ao Brasil os implantes da Coloplast americana, inclusive o implante inflável que empresta ao pênis uma ereção facilitada e natural com as mesmas sensações da ereção normal. Informe-se, telefone 3470-3353. Estamos retornando para a Vita Fórmula. O seu médico confia na qualidade em medicamentos de quem há mais de 28 anos atua no ramo da manipulação. Vita Fórmula, ali na 24 de outubro, 1600, na galeria, próxima à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. O fone 3022-6622. Vamos lembrar então, para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, que o telefone 2101-0395 está à disposição. Doutor Sérgio, então é o seguinte, tem mais alguém para conversar com a senhora? Vamos lá então. Alô? Alô? Bom dia. Bom dia. Quem é? É o Anselmo, aqui de São Leopoldo. Seu Anselmo, pergunte, faz favor. Eu gostaria de perguntar para o doutor, talvez eu teria que fazer uma consulta com ele. Sim. Para poder ter um resultado melhor. Certo. Mas me aconteceu um negócio no final, em outubro mais ou menos do ano passado. Sim. Eu fui me agachar para uma coisa simples, para juntar um papelzinho assim no chão. Certo. Estava secando a mão. E me deu tipo uma ardência no final da coluna, de um lado só. E aquilo veio me amortecer a metade da nádega. Fiquei uns 2 meses, assim, mais ou menos, uns 2 meses, talvez um pouquinho mais. Eu não tinha sentido nenhum e aquilo veio me amortecendo, veio subindo aquilo que me amorteceu um lado também do pênis e do saco. Assim, eu perdi completamente o sentido. Eu não perdi a ereção, essas coisas, mas eu não tinha prazer nenhum para fazer nada. Uhum. Então, mas aquilo foi voltando ao normal. Eu fui o médico, daí ele me receitou, inclusive, uma vitamina D. Daí eu até estou tomando ainda, tenho que consultar novamente, mas eu estou sentindo aquilo, me dói muito. Muito bom. Doendo muito. O que dói no senhor? A coluna? Me dói assim como se eu tivesse rasgado, parece que... O pênis dói. É embaixo, bem no tronco, assim, no meio da perna, ali, dá a impressão que está quebrado uma coisa, assim, sabe? Uhum. Muito obrigado pela sua colaboração. Tenha um bom final de semana. Doutor Sérgio está conversando, então. Muito bem. Como é o nome do senhor mesmo? É Anselmo. Seu Anselmo. Que idade tu tem, Anselmo? Eu tenho 60 anos. 60 anos. É diabético ou não? Não sou. Não é diabético. Tá ok, já vamos... Obrigado, então. Acompanha pelo rádio. Então, o doutor Sérgio está conversando com o senhor, seu Anselmo. Então, o Anselmo fez muito provavelmente uma compressão de nervos da coluna, né? Quando o indivíduo de alguma maneira faz um movimento brusco, ele pode comprimir raízes nervosas, os nervos saem todos da coluna em direção à perna, em direção à nádega, né? E ele deve ter comprimido algum nervo que é responsável exatamente, ou mais, 2, 3 nervos, que são responsáveis pela inervação da região genital da nádega, né? Com isso,
ele leva algum tempo, exatamente como aconteceu com ele, para recuperar. O problema é que nesse meio tempo ele pode ter tido, em função dessa perca de sensibilidade, né, ele pode ter feito uma lesão peniana. Existe uma doença que a gente tem falado com muita frequência aqui, que se chama de doença de Peyronie, né, que é a formação de uma pequena fibrose, um pequeno caroço dentro do pênis dolorido. E às vezes esse caroço é tão profundo que as pessoas não conseguem palpar o caroço, mas a dor está presente. Certo. Tá? Então, esse moço teria que fazer 2 exames. Um exame chamado eletromiografia para ver a inervação da região genital, se recuperou completamente, se ele tem a inervação peniana normal, se ficou com alguma sequela neurológica. Tá? Certo. É um exame que o Augusto faz lá junto com o segundo que ele precisa fazer, que é o ecodoppler peniano, a ecografia do pênis, que vai nos mostrar ali dentro como é que está essa lesão. Se formou alguma fibrose, se tem alguma ruptura de albuginha, tem alguma obstrução arterial, em suma, qualquer lesão proveniente da situação que ele ficou durante alguns meses vai ser identificada por um exame chamado ecodoppler, né, em que o Augusto faz a ecografia, avalia pelo Doppler as artérias penianas, a pressão intracavernosa, a textura do corpo cavernoso. É um exame, eu considero um exame mais completo sobre o mecanismo de ereção, que é o ecodoppler peniano, né? Então, com o ecodoppler eletromiografia, nós vamos saber como é que está a circulação, como é que está o estado geral do mecanismo de direção dele, vamos saber como é que está a inervação e a partir daí vamos tratá-lo. É um homem jovem, 60 anos, pelo jeito com a saúde boa, não é diabético, né? Deve ter feito essa compressão de coluna por algum desvio. Mau jeito, como a gente diz. Algum pequeno, ele deve ter algum desviozinho da coluna, a coluna deve ter algum probleminha para fazer por um movimento simples, uma lesão tão séria, né? Mas ele tem que ser realizado esses 2 exames, que são esses 2 exames que vão nos mostrar o que está acontecendo, né? E vão nos mostrar a forma de tratar. Tem tratamento, a doença de Peyronie hoje em dia é tratada com medicamentos, né? Em alguns casos com cirurgia, mas na maior parte dos casos com tratamento. A Vitafórmula, essa farmácia que nos patrocina aqui, ela dispõe de todas as medicações para tratamento da doença de Peyronie. Né? Olha aí, né? Então, Dr. Djalma. Inclusive um dos medicamentos não existe no Brasil, o sal e o Djalma traz do exterior e vende aqui na farmácia dele. Então, há tratamento, é preciso que você busque o tratamento. Esse moço tem... quantos meses ele disse que já aconteceu isso? Em setembro, né? Outubro, parece que falou. Já está com quase 5 meses. E ver se é uma doença de Peyronie que ele apareceu, quanto antes tratar, melhor. Bom, mas para ele... Se ele ficar esperando 6 meses, 8 meses, isso vai calcificar, aí não desaparece mais. Né? Se nós pegarmos agora, no início do desenvolvimento das doenças, a gente entra com tratamento e já resolve a coisa adequadamente. Muito bem, vamos deixar para ele, para os que estão nos acompanhando, o telefone da clínica, 3332-9595. E agradecendo o seu Anselmo pela ligação, e vamos lembrar que ao longo do programa, sempre o 2101-0395 à disposição. Doutor, uma pergunta que já me fizeram e eu vou repetir aqui. Esses problemas como o do anterior que o cidadão falou que... A próstata fez cirurgia da próstata radical. A sensibilidade não é perdida. Quando se coloca o implante, não é perdida. Não, e nessa situação dele também. Ele teve problemas de inervação. A inervação que é... Mas a sensibilidade... A sensibilidade não é perdida. Ele em geral, tem um problema de inervação motora. Ele não consegue mandar para o pênis a ordem para a ereção. Mas a sensibilidade permanece. Ele, em geral, perde uma segunda coisa, né? Existe uma pequena válvula que direciona o esperma para fora do pênis, né? E depois, quando fechado, a urina para fora do pênis. Essa válvula é destruída durante a cirurgia radical de próstata e a partir daí o sujeito passa a ejacular para dentro da bexiga. Sem problema nenhum. Ele ejacula para dentro da bexiga, quando ele vai urinar, sai a ejaculação.
sem problema nenhum, a sensação é a mesma, inclusive, como tu fala em sensibilidade, a sensação é a mesma. Isso que as pessoas... ele ejacula para dentro do bexiga, mas ele tem a sensação de que ele está ejaculando, ele tem o prazer da relação sexual, ele tem, não tem nenhuma mudança na área de sensibilidade. Mesmo na cirurgia de implante, quem faz a cirurgia de implante também tem essa preocupação, mas doutor, será que eu vou ter a mesma sensação, não vai ficar... Tem as mesmas sensações, não perde nenhum tipo de sensibilidade depois da cirurgia de implante. Se o indivíduo fizer a chamada ereção secundária, ou seja, se ele tiver tesão, se ele botar um pouquinho de sangue dentro do pênis, ele vai ter as mesmas sensações. O único paciente que não se dá bem, infelizmente, com nenhum tipo de tratamento, é o paciente que não tem desejo sexual, não tem libido, não tem tesão. Isso aí também não é... Isso é uma coisa mais psicológica, tem que ser tratado com um psicólogo, tem que ser tratado com... Eu estava te contando o caso do rapaz de 32 anos que ficou 9 anos sem ter relações sexuais porque ele entrou em depressão pela briga pelo término do namoro com uma namorada que ele tinha desde os 17, entrou em depressão. Nesse caminho da depressão, ele foi tentar ter uma relação sexual, foi tentar ter uma relação sexual e não funcionou, porque quem está deprimido não tem desejo, não tem libido, vai fazer sexo. Forçou uma situação e não conseguiu. E aí piorou ainda, aí mesmo que ele começou a fugir das moças, aí passou esses 9 anos sem ter relações sexuais. Agora, há 4 meses atrás, ele nos procurou, nós fizemos exames, estavam tudo bem, ele foi encaminhado para o nosso psicólogo, ele tinha uma pequena lesão na parede lateral do pênis, uma pequena fibrose, foi tratada, melhorada a circulação, tratamento psicológico, o menino está de uma namorada nova agora, feliz da vida, ainda foi no consultório agora. Não é comum que os pacientes agradeçam assim efusivamente, Então esse queria me abraçar e eu achei muito bacana. Não, mas doutor... Porque ele, assim, ainda bem que eu vim aqui, porque senão estaria em casa lá escondido ainda. Isso é bonito, a gratidão que eles têm, para com o tratamento dos senhores, mas também os senhores devem se sentir realizados, gratificados, porque conseguiram sanar um problema que a pessoa ia levar para o resto da vida, Exatamente. Então é uma coisa assim, é uma gratidão, dose dupla. E na maior parte das vezes, Paulo, com pequenas coisas, com pequenos detalhes, pequeno tratamento, como eu digo, com medicamentos que às vezes custam R$10, ou com um implante, que é um pouco mais caro, mas é a solução. Mas funciona. O nosso ouvinte aí da prostatectomia da próstata, infelizmente não tem outra solução. Não tem, ele não vai encontrar nenhum tipo de... Ou ele vai empurrar com a barriga a vida dele do jeito que está assim, ou ele vai fazer a sua cirurgia e vai resolver o seu problema. Ainda bem que tem uma solução, Tem uma solução. Pior que, Não, olha aqui, não tem mais nada para fazer, não. Tem sim, tem uma solução, Exatamente. Segura, como o senhor está dizendo, é uma cirurgia ambulatorial, assim, no consultório, Anestesia local, é a mesma anestesia que o dentista faz no seu dente, nós fazemos na região genital, então não tem nenhuma contraindicação à cirurgia. O índice de satisfação, como eu te disse, é de 98%. Você está dizendo que 98% está satisfeito? Desde que tenha libido, desde que tenha desejo, desde que tenha vontade de fazer sexo, desde que tenha ainda na cabeça aquelas sem-vergonhices que o homem sempre tem, Sim. Vale a pena fazer, porque resolve uma situação que é uma situação bastante incômoda no dia a dia do paciente. Bom, estamos chegando ao final de mais um programa Sexo, Saúde e Prazer, de todos os sábados aqui na Bandeirantes, na companhia do Dr. Sérgio Jankowski. Lembrando o telefone 3332-9595 e o site www.impotenciatemcura.com.br. A todos um bom final de semana e até o próximo, se Deus quiser. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. ZYK 277, 640 kHz. Transmitindo em ondas médias, 50 kW. Rádio e TV Porto Visão Limitada. A sua Band AM 640.
uma emissora do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Bandeirantes, a rádio que tem opinião.